Boa noite. O livro é O Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Foi aberto ao acaso e caiu a lição 101. Ouvistes, aí tem uma interrogação. Tenho-vos dito estas coisas, para que vós não escandalizeis. Jesus, João, capítulo 16, versículo 1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo, quanto às advertências do trabalho a fazer. Quando o espírito, amadurecido na compreensão da obra redentora, se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las, para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares, estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da luz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem os testemunhos difíceis do plano espiritual. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar um pouco nossos pensamentos ao alto e orar a nosso Divino Mestre e amigo, que mais essa noite, nós que estamos aqui reunidos nessa grande família que é a Casa de Cáritas, possamos transcorrer desse momento da melhor maneira possível,
que nosso Deus possa fornecer bons fluidos ao nosso palestrante e que nós possamos ser agraciados com a paz divina nesse momento e que todos nós aqui presentes possamos passá-lo e aprender um pouco mais dos seus ensinamentos dentro da tua graça e da tua paz. Que possamos praticá-los, esses ensinamentos, no decorrer dos nossos dias, da melhor maneira possível, entre irmãos. Que assim seja. Muito bem, queridos irmãos. Eu gostei que agora eu me senti jovem. Só a ala jovem falou agora, né? Então, mantenho-me nela. Esses cabelos brancos que vocês veem é apenas uma ilusão de ótica. Muito bem. Doutora Tereza, chega para mim. Você está lembrado? Claro. Lógico que eu não estava. Ela fala, olha, seu tema é fluidos. Mas que coisa linda. Bom. Ah, maravilha. Ah, então. Já que estamos começando, né? Então vamos lá de good evening. Muito bem. Evidente que é um tema intrínseco na nossa doutrina. A prece do jovem fala já das emanações fluídicas. O Espírito antecipa isso, o Espiritismo antecipa isso. É só vermos esses grandes nomes do século XIX sugerindo, né, ou não sugerindo, mas dando prova cabal da existência dessa energia fluídica que há no mundo. Evidentemente que esse século ainda se combatia muito e se falava muito da realidade do materialismo, ou do materialismo que conhecemos. Nessa época nós tínhamos a impressão de que os átomos não se dividiam. Mas com a própria evolução, nós descobrimos que, embora seja a menor matéria, admitindo nessa situação a matéria do universo, ela é divisível. Ela provoca fusões, ela se une, ela se separa. As suas camadas, né, os famosos elétrons, eles estão em constante alternância, provocando ondas de várias vibrações. Se mergulharmos no livro Mecanismo da Mediunidade de André Luiz, nós vamos perceber, não é, que a estrutura, toda a estrutura do planeta, tanto no macro como no micro, obedece a uma cadeia de ondas. Uma cadeia de ondas. E essas cadeias são a grande construção dessa fluido ou fluidoterapia, muito usada em todas as casas espíritas, né? Então nós temos a teoria corpuscular na matéria de Dalton, né, que já vai quebrando a resistência absoluta da matéria em si, da matéria densa, né? Os estados radiantes de Crookes, os raios-x de Röntgen. Esse eu acho que toda a ciência da área de saúde tem uma reverência a este homem, né, porque ele, inclusive, é cometido ou acometido, né, de uma lesão, de um câncer, por conta das exposições imensas que ele mesmo se dava como exemplo no seu ecrã, né, as radiações de urânio de Becquerel, o rádio do casal Curie, né? Este casal, inclusive, torna-se espírita, né? Ela, que é um exemplo de inteligência, porque é a única pessoa no mundo, a Madame Curie, a ter 2 prêmios Nobel, né? Um de física e um de química. Nenhuma outra pessoa no mundo conseguiu 2 prêmios. Né? É a Madame Curie, espírita, a radioatividade Rutherford, não é? E André Luiz, lá no domínio da mediunidade, que no caso foi Emmanuel que escreveu isso, não é? Que todos os prefácios do livro de André Luiz são trazidos por Emmanuel, está lá, o futuro pertence ao espírito.
Nós precisamos ter uma consciência clara, e eu adoro essa frase de Humberto Vasconcelos, né? Eu já gosto dele de graça, mas há uma frase dele que sintetiza muito bem a doutrina espírita. Ser espírita é saber-se espírito. Nós precisamos, com o entendimento da doutrina espírita, nós precisamos entender ou ter a compreensão absoluta de que nós somos espíritos eternos, que interagimos, como está bem dito na questão 459, interagimos no pensamento, nos atos e em tudo, uns sobre os outros. Se tivéssemos verdadeiramente esse conhecimento, talvez nossas ações, nossas emanações fluídicas fossem muito mais suaves no nosso dia a dia. Na mesma obra de André Luiz, né, nós vamos ver em Libertação Gúbio dizendo que nossas ações, nossos pensamentos marcam o nosso perispírito, deixam ele marcado, positivo ou negativamente. E como se dá essa marca? Evidente que, para darmos um mergulho na obra de Kardec, não há nada melhor que a Gênese, para nos trazer as ideias do fluido, né? O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos na natureza. Como princípio elementar do universo, ela assume dois estágios distintos: o da eterização, ou imponderabilidade, que se pode considerar o estado primitivo normal, ou estado normal primitivo, né? E o da materialização, ou ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Então, Kardec, nesse estudo, ele pontifica, olha, nós temos fluidos ponderáveis. Nosso corpo é um fluido ponderável, né? E tem o fluido cósmico, o éter, mas tudo é base do fluido. Por isso que aquela pergunta vale. Eu não tenho dicotomia entre a existência. Não há uma diferença de espíritos, encarnado ou desencarnado. Nossos pensamentos, nossos atos, nossas construções mentais continuam as mesmas, interferindo sobre o mundo. Nesse conceito, o que pensamos hoje? O que pensamos hoje? O que lançamos no mundo hoje? Poderemos ver que, quando falamos, por exemplo, nas casas espíritas se fala de obsessão, né? E por incrível que pareça, algumas pessoas até gostam, né? Talvez usem a muleta da obsessão para se dizer inocente, né? Olha, mas eu estava sofrendo a obsessão. Que fique claro, a obsessão é nada mais, nada menos, nas palavras sábias de André Luiz, uma simbiose. Simbiose, né? Aquela coisinha do sistema, né, de um grupo ou um sistemazinho ecológico, onde tanto parasita como hospedeiro se beneficiam. E como nós podemos nos beneficiar de uma obsessão? Já nos referimos à questão 459 do Livro dos Espíritos, né, que eles interferem em nossos pensamentos. Sim, nós lançamos a ideia. Essa ideia nos circunda, porque é um ato nosso. Então, os espíritos que participam da mesma ordem, ligam-se a nós. Por simbiose, por afinidade. É essas construções fluídicas que estamos realizando em toda a jornada da existência, em toda a jornada da vida. Eu já disse aqui muito claramente, né, eu não tenho receio de subir ou estar à frente, né, ou com a palavra, e eu tenho certeza que Tereza não vai me cortar a palavra, quando eu falar que não acredito em outras vidas. Né? Porque nós não temos outra vida, nós temos uma vida do Espírito, nascido simples e ignorante, e como meta ou como fim, a plenitude espiritual. Temos várias existências, temos várias passagens pelo mundo. E são essas passagens que vão marcando as nossas ações.
São essas passagens que vão construindo o nosso laço de afinidade através dos fluidos, do imponderável, principalmente. Tem uma ciência aí que está tentando estudar o peso, ou já quantificou o peso de um pensamento. Né? Peso. O pensamento pesa. Ou seja, o que antes era imponderável já está se tornando um pouco ponderável. Porque se estamos no globo terrestre, uma terra, a nossa terra ainda tão materializada, é evidente que nossos pensamentos não podem ser tão imponderáveis assim. Mas são essas as construções fluídicas que estamos nos permitindo. Então a primeira coisa que temos que ter em mente, muito bem guardado, é que nossas atividades modificam, inclusive, o fluido cósmico que nos cerca. Não modifica a sua essência, mas modifica a sua paisagem. Então, se hoje nós sofremos, ou se todos aqui dizem que a Terra há muito sofrimento, há muitas dores, a vida é uma dificuldade grande, é porque nós ainda estamos mais próximos da destruição que da construção, em nosso dia a dia. Nós somos capazes de chegar na nossa casa, em vez de bem dizer a condição de estarmos lá, até mal dizer o alimento que vai à mesa. Né? Destruindo uma perspectiva daquele que fez, né? Destruindo todas as emanações positivas de fluidos jogados ali. Ou imaginamos que o alimento, nós como espíritas, o alimento basta sofrer, né, a temperatura do fogo para trazer todos os eflúvios necessários. Já citamos aqui nesta casa várias vezes que André Luiz, em Missionários da Luz, chama-nos a atenção a dizer que nossa alimentação para os encarnados dá-se em 70% de fluidos. Os 30% que nós comemos é o que nos mantém, talvez, a casca de pé. Mas a alimentação dos encarnados é muito mais fluídica do que material. Já explicamos aqui também. É muito fácil percebermos isso. Basta estarmos em um local que nos é agradável. Não importa se esse local é moralizado ou não. Depende do que você se agrada. Estando nele, você não tem fome. Você convive com aquilo. Pode ser que você esteja diante, né, a juventude, né, jogando no computador. Passa horas, se não tiver um pai ou a mãe que lhe puxe a orelha e que lhe chama a atenção, inclusive, olha, venha jantar, desligue isso, né? Ou senão quem desliga sou eu. Né? Às vezes, né, quando meus filhos eram menores e eu tinha esse domínio, eu nunca desliguei o computador deles. Eu só desligava o no break, né? Ou o módulo, e levava para o meu trabalho. Puxava assim, plic. Agora também não adianta, que o notebook não tem mais nada disso. Eles têm a bateria, até cansar a bateria, eles ficam. Mas alimentavam-se tranquilamente, sentiam-se bem, não sentiam a necessidade física. André Luiz não está de todo errado quando fala essas coisas para a gente, não. Nós é que precisamos nos ligar aos fluidos moralizantes para nos alimentarmos dele. Essa é a grande ideia. Essa é a grande ideia. Lógico, por favor, sem abrir mão dos 30%. Né? Que infelizmente no mundo de hoje estamos vendo muita loucura por aí. Né? Ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Quando eu fiz o primário, na minha época era primário, eu aprendi que o ser humano era onívoro. Né? Ou seja, come tudo. Come tudo. Né? Eu fiquei muito contente em saber que eu estava no ápice da pirâmide, e não na base. Né? Eu espero que a humanidade continue no ápice da pirâmide. Né? É muito melhor estar, né, na condição de onívoro que na condição de caça, né? Ou na condição de qualquer coisa. Então, deixe-me por aqui. Né? Mas, recentemente, vi que uma pessoa
parece que perdeu a guarda, né? Que estava se alimentando de água e luz do sol. É muito espiritualizada para a realidade do planeta. Ela perdeu a guarda do filho, que só alimentar seu filho com algumas nozes e passas. E lógico que nosso organismo não está pronto para isso, né? Precisamos dos 30%. Mas que a alimentação fluídica é uma verdade, é. Todos nós temos consciência disso. Quando estamos num ambiente que nos favoreça, nós sentimos, né, nos sentimos muito bem, sem nenhum cansaço físico, característica da fome. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertence o mundo visível e ao primeiro o mundo invisível. Mas tudo é fluídico, inclusive o mundo em que estamos constituindo. Essa terra que ora pisamos é apenas uma constituição densa desses fluidos. Desaparecerá? Sim. Sim. O Sol sem dúvida. Um dos maiores planetas, o maior planeta do nosso sistema, o Júpiter, é um planeta gasoso. O homem está encontrando água nas suas luas, suas. Mas a estrutura dele é totalmente gasosa. E é de uma maravilha a engenharia divina, né, que Júpiter é um planeta tão grande, e está mais distante do Sol do que nós, que ele forma como que uma certa barreira ao planeta Terra de alguns astros que possam nos destruir. Alguns cometas maiores, alguns meteoros maiores, e etc, etc, etc. Ele faz uma sucção dessas coisas cósmicas, vamos assim dizer, pela sua força gravitacional. E como é gasoso, entra em um Júpiter, a pressão lá é tão grande que se desfaz e não faz mal nenhum ao planeta. Nem a ele, nem aos planetas circunvizinhos. Estudando isso, a gente, puxa vida, nós que somos teístas, veja a inteligência absoluta do próprio Deus, né, onde a vida humana dá-se no planeta nesta forma absolutamente material, ou de fluidos condensados, evidente que teríamos que ter um escudo natural. E esse escudo foi feito absolutamente fluídico, com muito mais força gravitacional do que todos nós. Muito mais força de até esmagarmos, né, pela sua pressão atmosférica. Então, pronto. Aqui estão os dois tipos. Um vai ser visível, o outro invisível. Os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Como a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. Lógico, porque nós somos, tem isso aqui, né? Nós somos espíritos. Sempre seremos. Nós interferimos em nosso corpo? Um mal-estar, um rancor, fere o corpo físico? Fere. O Espiritismo fala isso há muito tempo, mas nós sabemos. E como fere? Que influenciação nós falamos sobre isso? E quando nós, espíritas, fluidificamos a água, olha o termo que a gente usa. Água fluidificada ou água efluviada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se vocês quiserem fazer uma coisa mais chique, você não, essa água é efluviada. No Caritas não é fluidificada não, é efluviada, é uma coisa diferenciada. Né? Como uma casa muito acadêmica, né? A pessoa fala, essa água é melhor. Né? Mas é fluido. E como se dá isso? Se dá da participação de quem? Do corpo de um fluidificador. Assistência dos espíritos, sem dúvida. Os espíritos podem fazer, sem dúvida. Mas precisa de uma matéria anímica, que é de um fluidificador, de um homem, ou magnetizador, se quiserem assim chamar. Mas há mudanças claras, até na estrutura molecular da água, já comprovada cientificamente. Fluidos.
fluidos. Nós estamos vivendo essa condição sempre. Eu vou pedir a Kardec, só para irmos mais um pouquinho. Os elementos fluídicos no mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos. O que Kardec chama a atenção aqui são os sentidos físicos. Porque os médiuns, nada escapa. O médium percebe a condição fluídica da casa, percebe. O médium equilibrado percebe, positivo ou não. Nós percebemos, não é? Podemos ter pego um engarrafamento terrível para chegar aqui, certo? Chegamos meio, na expressão popular, né, pilhado. Né? Mas entramos aqui, dá-se um suspiro e, poxa, mudou. Porque a condição fluídica da casa é outra. Qualquer instituição séria, qualquer uma, de qualquer credo, que traga essa condição de religiosidade ou de religação ao homem, à sua estrutura básica, asserena-nos. Da mesma maneira que entramos a um local que nos agrada, ou que pisamos na casa dos nossos pais, você recebe todo aquele eflúvio de quê? De amor. Porque os pais continuam com a maior felicidade em receber os filhos. Então nós recebemos essa fluidificação gratuita. Então, toda a estrutura está aqui. Agora, quando Kardec fala de sentidos, fala meramente dos sentidos. As pessoas que são presas à matéria jamais perceberão isso. Porque estão presas aos seus sentidos físicos. Não abrangem, não conquistam sentimentos. Quem não tem sentimento, não percebe fluido. Fácil, simples, não percebe. Até mesmo a água efluviada, talvez, possa lhe passar sem nenhum benefício. Mas como pode? Ora, Jesus não fala aos seus discípulos, ao entrarem numa casa, deseje paz a este ambiente. Se o ambiente não estiver pronto ou receptivo, a paz volta a você. Como ele o fez. Ele o fez. Nas suas palavras de finalização da missão, ele nos diz: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Por que não conquistamos essa paz? Não sei, Tereza, não sei. Digo de mim, Jorge, não sei você, viu? Mas não estamos em paz. Jesus haveria mentindo para nós, lançado o eflúvio da paz à humanidade, simplesmente porque nós não lhe alcançamos o sentimento. O sentimento de Cristo nós não alcançamos ainda. Então não sentimos a paz. Nos afligirmos com qualquer outra coisa, o mundo ou a vida torna-se-nos difícil. E falamos como espíritas, na maior autoridade do mundo, esse mundo é de sofrimento. Mas aonde? Eu não posso considerar que a Terra, tão bela, nas suas estruturas maravilhosas, venha a ser um ambiente de sofrimento. Ou nós que estamos vivenciando o sofrimento no mundo. Ou buscando as dores. Ou somatizando-nos pelos fluidos lançados. Porque eu posso dizer, ou se estivesse conosco ainda, poderia perguntar ao Chico, né, o nosso querido Chico Xavier, se a vida era de sofrimento. Ele falou, mas é uma bênção viver. Né? Divaldo está lá, meu Deus do céu, eu tão novo, 89 anos, já querem me desencarnar, eu quero viver mais, eu quero chegar aos 120, olha. Muitos de nós, talvez, se chegarmos a 80, tá bom, eu já posso ir, certo? Minha amada tia-avó, não é? Ela, quando chegava próximo a ela, não, meu filho, Deus esqueceu de mim, todo mundo já foi, só estou eu aqui. Ela doida para se livrar, certo? Doida para se livrar, todo mundo esqueceu.
né? Linda, linda, a bichinha, né? Mas talvez porque nós não desenvolvemos o sentimento. E aí a vida fica pesada, lógico. Porque Jesus fala que nós não podemos considerar a vida ou a felicidade nas coisas do mundo, nos sentidos. Se resolvêssemos ou se reprimíssemos, não é, ou imprimíssemos, melhor dizendo, a nossa vida apenas nos sentidos, é das maiores infantilidades do ser humano. Porque os sentidos por si só desaparecem. O nosso paladar já não é o mesmo de criança. Porque na idade que já chegamos, a grande maioria aqui, e todos já passaram da infância, já morreram. Perdemos muitas papilas gustativas na própria língua. Ela vai ficando menos, com a menor capacidade de absorver. É por isso que com o tempo nós vamos condimentando os alimentos com mais firmeza. Começa a gostar de pimenta. Criança, olhou pimenta, é uma morte. Por quê? Porque a papila gustativa dela está em plenitude, é um sentido, certo? O cheiro já está passando meio despercebido. A audição é o que mesmo? Certo? Umas 10 vezes, sim. O que é que você disse? Falou comigo. Às vezes tem ouvidos seletivos, né? Porque não são bobos, tem a experiência, né? Finge que não ouve algumas coisas, mas algumas coisas não escutam mesmo. Visão, meu Deus do céu, parece que é um relógio. Pode questionar qualquer oftalmologista. 40 anos, tome seu primeiro óculos, se nunca usou. Pode ir lá, que você vai ganhar pelo menos meio grau, né, de vista cansada. Então eu vou apostar nos sentidos. É uma infantilidade, nós somos espíritos. Conquiste sentimentos. Viva a plenitude dessa troca fluídica. E este mundo será um mundo inenarrável de alegria. Por quê? Porque são esses espíritos que participam da população terrestre. Somos nós. O que importa, então, se eu estou encarnado ou desencarnado? Então eu vou admitir, né, a ideia do umbralina? Porque talvez a grande condição, né, a gente usa até essa expressão, aquilo ali é um inferninho. Né? É um inferninho, por quê? Porque a expansão fluídica daquilo choca-nos. Chocará sempre. Então eu tenho que admitir que nosso querido Chico é um espírito terreno. Papa Francisco é um espírito terreno. O próprio Francisco de Assis, que caminha lá atrás com o próprio Cristo, é absolutamente terreno. E ele não é feliz. Talvez o que entristeça esses espíritos seja a nossa inconsciência às ações do sentimento ou aos fluidos que lançamos no mundo. E ver que esse mundo, 2000 anos do Cristo, ainda continua a lançar as mesmas perspectivas de solução, por exemplo, solução com a morte de algum malfeitor, né? Que é uma infantilidade, porque matar uma pessoa sem dar a condição de humanismo é criar um espírito revoltado, frequentando as reuniões de desobsessão ou obsidiando-nos, ou mantendo o status quo do humanismo. É assim mesmo. É assim mesmo. Então, apostar nos sentidos é uma grande derrocada da inteligência, porque eles findarão antes do corpo. Eles se mostram que o tato, santo Deus, né? Perdemos as impressões digitais, estão lá os mais idosos voltar com biometria, isso é uma maldade, né? Não. E é um absurdo. Não? A gente tem algumas leis que são absurdas. Não, ele tem que testar 8 vezes. Né? Parece uma coisa. Né? Não, tem que testar 8 vezes. Porque senão não libera. A máquina não libera. Cidadão, está aqui sua identidade, está aqui você é você, pronto, vote. Não,
depois de 8 meses, realmente não se lê a sua impressão digital. Bom, não vamos discutir isso, né? Mas é uma aposta absolutamente distante da nossa essência. É por isso que alguns ficam presos a isso e não percebem a grande expansão fluídica que nós mesmos somos. Mas entre tais fluidos há os tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se como se observam os do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. Lógico, o fluido de uma empatia. Sentimos ou não? Um abraço em uma pessoa querida. Como é isso? Há fluidificação nisso ou não há? Né? As visitas que fazemos às famílias. Puxa vida. Saímos. Então isso é um fluido, olha, é quase terreno. Não se vê? Lógico que não se vê. Mas você não sabe o bem que isso me faz. Ou a alteração. E vai. Pode pesquisar. Né? Um ambiente que nos motive, principalmente moralmente, um ambiente moral que nos motive, modifica a nossa bioquímica. Bioquímica do sangue, bioquímica da lágrima, bioquímica hormonal. Modifica tudo, absolutamente tudo. Já tem mais de dezenas ou centenas de pesquisas comprovando essa realidade. É essencial esse estudo porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria. Por isso que Kardec mergulha na fluidificação. Ora, se nós estamos falando do fluido no seu estado de éter, como ele gostava de chamar, ou como ele denominou, não há instrumento humano que comprove isso. Não há laboratório humano que comprove isso. Porque é imponderável pela matéria humana, ou pelos conceitos de matéria. Eles existem? Sim. São mensuráveis? Não. Não são mensuráveis. Né? É como se nós fôssemos medir as ondas, né, que produz um espírito de luz. Né? Como se dá essas ondas? Qual é a propagação dela? Né? São ondas que estão muito mais próximas ao núcleo atômico. E aí se chama ondas curtas. Mas são as ondas mais fortes. Por estarem muito próximos, para haver uma expansão do elétron ali, ou um desligamento, ou uma fluidificação daquilo, ela sai com muito mais força e muito mais perene. Veja que estudo. Isso é um estudo que a espiritualidade começa a mergulhar, que é nosso. Que é nosso. Mas querer trazer essas ideias atualmente ao campo puro da ciência, não percamos tempo com isso. É mais ou menos isso que Kardec quer nos chamar a atenção. Não se prendam a isso. Prendam-se aos sentimentos. Porque os sentidos estão distantes ainda. A nossa capacidade de mensurar o mundo espiritual, ou o mundo do sentimento, não existe. Eu sei das consequências. Ora, se eu sei das consequências, é porque alguma coisa há, alguma energia há. Como ele relata a energia do ímã. Eu sei que ele puxa. Na minha infância, a gente brincava de botar na areia, né? E via um monte de pedrinha, de ferrinho, né? A terra é rica em ferro, e via um monte de ferro. Olha, veio do nada. Olha, não vê nada. Sim, mas existe uma força, existe uma força. É um magnetismo, é um magnetismo. Mas não se mensura por nós. A pureza absoluta da qual nada se pode dar ideia, impossível, né? Nós concebermos a pureza de um fluido, a pureza absoluta, porque estamos distante dela, só por isso. Não dá para fazer analogia nenhuma a algo que não imaginamos como seja. Adoro aquela passagem do Apocalipse lá atrás, quando o profeta escreve o seguinte: olha, existia pássaros de aço cuspindo fogo. Foi a analogia que ele podia dar a um avião.
Mas é o que ele fala isso lá atrás. Como ele vai fazer essa analogia? Como podemos mensurar a grandiosidade ou as possibilidades de um espírito como Jesus? Puro. Que simplesmente cura as pessoas porque as pessoas se aproximaram da sua expansão fluídica. Né? Que se deu com a mulher hemorroíça. Né? Depois do sermão da montanha, não é? Ele questiona Pedro. Pedro, quem me tocou? Muita compaixão de Pedro, coitado. Fôssemos nós. Olha, Senhor, teve um monte de gente que passou por aqui. Eu sei lá quem foi. Pedro, de mim partiu uma virtude. E era esse toque que Jesus estava se referindo. Não era o toque de uma pessoa, o toque físico. É uma pessoa que chegou no seu nível naquele momento de fé absoluta, de amor absoluto, de consciência de que ali estava um espírito que poderia ajudá-la. E simplesmente houve uma ligação fluídica de Jesus. Porque, Pedro, de mim partiu uma virtude. Olha aí. Como partiu uma virtude? Como é que é isso, Jesus? Parte virtude? Como se dá? Né? Se dá uma fluidificação direta. Como vamos conceber isso? Como? Né? Para nós é distante, porque é um amor incondicional a todos. Nós não temos isso. Nós não temos isso na casa espírita. Temos empatias e antipatias. Como eu posso entender o puro? Não dá para entender o todo. Mas é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Uma mais próxima do pureza, outra mais próxima da materialidade. É por isso que a mulher conseguiu tocar Jesus. Porque ela ascende naquele momento. Ela ascende. Né? É possível? É. Lógico que é possível. Mas precisamos, não é, nos inteirar das possibilidades. Porque nós temos essa possibilidade. Nós somos emanações fluídicas constantes. Vamos passar. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais não por manipulação, como fazem os homens com os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Isso tem que falar, né? Isso tem que falar. Nossa vontade e nosso pensamento transforma o mundo. Transforma-nos. Transforma-nos. Num estado de felicidade, nós modificamos inclusive o semblante. Fisicamente. A transfiguração é dos fenômenos mais comuns entre todos nós. Não é nada difícil. Esta aqui que é mãe, quando olha alguma coisa diferente nela, ou tem alguma coisa, você sabe. Não tem jeito, ela sabe. Os pais, eu digo isso porque eu ainda os tenho, graças a Deus. Eu sei, puxa papai, pô mamãe, que aí? Obrigado. Por ter acreditado nas minhas mentiras. Né? Tá bom, meu filho. Porque como uma ligação verdadeira de amor, nós transparecemos isso. E essa ligação nós percebemos. Percebe-se? Porque é uma ligação afetiva. E nós mudamos a face. A face se molda literalmente pelo Espírito. Talvez essa tenha sido a grande perspectiva de Lombroso. Embora ele tenha trazido para o corpo físico, né? E aí caiu por terra. Lógico, é uma tese preconceituosa. Certo? Mas não é errada aquelas expressões ou faces perispirídicas. Por exemplo, uma das teses dele é o homem mau, é meio embrutecido a face. Embrutecida a face.
Pega uma criança, certo? Vamos lutar, ela. Tá, bota o queixo para frente. Embrutece a face. Veja, uma criança tem essa perspectiva, né? E nós mudamos. Né? Já falamos várias vezes isso nas casas. Hoje, com o advento dos celulares, é fácil. Pega uma pessoa com raiva e fotografa. Não mostre para ela de imediato, porque pode receber uma pancada, né? Mas guarde. E depois, olha como você estava. Às vezes as pessoas não se reconhecem. Isso é uma força fluídica sobre a matéria, absolutamente condizente com as ideias espíritas que nós temos. A interferência direta do perispírito sobre o corpo físico, alterando-o saudavelmente ou lhe trazendo doenças. Então, tudo no mundo dos fluidos obedece ao pensamento e à vontade do espírito. Não é sem razão, nem sei se vai dar tempo. Deixa eu entrar um pouquinho André Luiz. Né? Mas o que eu ia dizer, não é sem razão, o conceito de Jesus sobre o pecado pelo pensamento. Em verdade vos digo que todo aquele vontade, olha, que desejar, né? E no caso, ele dá um exemplo, né? Ele está falando com homens, né? A mulher já cometeu o pecado. Mas como assim? Naquela época era muito difícil você mensurar isso. Com o advento da doutrina espírita, nós temos a consciência de que nossos pensamentos ganham plasticidade, forma, fluidicamente. Por isso que nós realizamos pelo pensamento o ato. O ato foi realizado em sua plenitude. Né? O ato de desejar o bem é realizado, lógico, a prece é uma característica máxima da vontade e do pensamento interferindo no mundo físico. Como a recíproca é verdadeira, a maldade também funciona assim? Funciona. Porque foi construída. Foi construída o pensamento foi construído em matéria. Quando me questionam sobre André Luiz, eu recebo muitos desses questionamentos, né, que André Luiz materializou o mundo espiritual. Né? Se fala isso. André Luiz materializou o mundo espiritual. Costumamos responder o seguinte: não. Ele nunca materializou o mundo espiritual. O mundo físico é que não está espiritualizado. Então, se eu carrego-me constantemente em pensamentos de matéria ou de sentidos, se eu deposito toda a minha existência ou meu foco nesses ideais, evidente que sem a casca, sem um corpo físico, eu viverei no mundo em que eu construí. Não é sem razão que chegam aqui nas reuniões de desobsessão. Pensei que fosse um sino que tocou aí. Escuta, chego nas reuniões de desobsessão e vejo espíritos desencarnados, habitando suas casas que viraram prédios. Viraram prédios. A casa nem existe mais, mas ele está lá, sim. Ele não está no prédio, não, ele está na casa dele. Ele pode até ver, perturbado, muita gente entrando e não sei o quê. Entra, sai. Normalmente é térreo, né? O pessoal vai entrando pelo rolo do prédio, etc. Que bagunça é essa na minha casa? Mas ele está vendo uma casa construída pela forma pensamento dele. Então isso é fluido. Isso é fluido, nada mais, nada menos do que fluido, condensado. Energia condensada. E foi isso que André Luiz fez. Olha, o que mais se fala da colônia, nosso lar? Não é? Olha, nosso lar, primeiro, não é um mundo dos evoluídos. Que fique muito bem claro isso. Não é?
é uma colônia de assistência espiritual. Somente isso. Aos que faliram na última existência. Por isso que ela é densa. Só por isso. Porque há estágios superiores que você não tem nada disso. Quer encontrar os espíritos superiores? Eleve seu pensamento que eles estão entre nós. Porque a alegria dos bons é servir ao próximo. O alimento deles é esse. Onde tenho esses alimentos? No chão, na crosta. Né? Passando, né, os seus fluidos a nos inspirar na vida. A nos orientar as decisões. Mas é preciso que nós cheguemos até ele. Então, para entrar um pouquinho, veja, matéria mental, MM é o quê? Muito bem. Ai, daquele que falasse que é um chocolate. Mas o chocolate também é bonzinho. Capítulo 4, pensamento do Criador. É coisa linda. Há aquela condição, né? Deus quer, um homem sonha, a obra nasce. Pensamento do Criador. Mas a coisa mais bonita que eu acho disso aqui é identificando o fluido elementar ou hálito divino. Hálito divino. O fluido elementar é o sopro de Deus. É o hálito. Por base mantenedora de todas as associações da forma e dos domínios inumeráveis do cosmos. Veja que hálito. Está falando do fluido elementar. Essa grande expansão divina. Não dá para compreender isso. Esqueçam, por favor. Né? São 400 bilhões de estrelas que conhecemos. De estrelas. Não sei tantos quantos planetas. Né? Então, como é que a gente vai pensar na construção desse todo? Se a gente não entende a construção do mundo, do planeta. Né? Se nós não temos o domínio da nossa casa. Nossa casa é o planeta Terra, mas nós não temos o domínio. Achamos que podemos, não podemos muita coisa, porque a ação divina, né, a espiritualidade vive nos dizendo que Jesus continua no comando dessa grande nau. Ele mesmo diz isso, né, quando ele questiona os seus discípulos. Né, credes em Deus? Os discípulos, sim. Faze o bem, crede também em mim. Vou para vos preparar o caminho. Então ele não se ausenta, certo? Ele simplesmente vai preparar a condição da Terra evoluir. E está conosco até hoje. Né? Não temos dúvida disso. Mas se nós não entendemos ainda o mecanismo do planeta, né? se estamos fazendo encontros e mais encontros pelo mundo para discutir o aquecimento do planeta, o resfriamento do planeta. Agora já saiu uma notícia que esse inverno na Europa será o mais rigoroso dos últimos 100 anos. Se eu tivesse euro, eu ia. Porque o nordestino adora uma neve, né? Fazer o quê, né? Uma neve, oh, que bonitinho. E de férias deve ser maravilhoso. Né? Morar não deve ser tão agradável, não. Né? Imagine você não abrir o portão, certo? Ou todo portão normalmente se abre para dentro lá, né? E quando abrir, aí vem aquela 1,5 metro de neve para você tirar da sua calçada, para poder sair com o carro e não permitir o trânsito pela calçada. Então não deve ser das coisas mais agradáveis. Mas estamos discutindo isso, mas nós não entendemos que muito mais do que todas as radiações, nós somos esses seres radiantes. Nós emitimos partículas de leveza, de sublimidade, ou até mesmo de dor no mundo. O próprio André Luiz, ele cita, olha, às vezes é difícil penetrar na crosta pelas formas, pensamentos criadas pelos encarnados. Formas fluídicas.
criadas por nós. Então não temos esse entendimento para entender o todo, mas aí está, né, que tudo se mantém nesse cosmos por um pensamento divino, pelo hálito divino, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos bases. Nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Que beleza. Se tudo vem do pensamento, se toda a construção nossa vem do pensamento, também vem do pensamento de Deus tudo que vemos. Então, na minha condição de um ser fluídico, eu que mudo, ou eu que tenho que assumir a mudança do mundo, e não o mundo mudar. E a razão é muito simples. O mundo irá mudar, independente de nós. Porque muitos estão mudando. Então, se muitos mudarem e eu não acompanhar essa mudança, eu que estou ficando fora do mundo. Então, essa é uma condição absolutamente individual, intransferível. Intransferível. Não dá para você passar para o outro. Então acho que todos somos unânimes aqui, que gostaríamos de viver num mundo, no mínimo, mais solidário, onde as pessoas percebessem, no mínimo, a dor do outro. Às vezes nos chocamos quando uma pessoa conhecida comete um suicídio. Como eu não percebi que essas pessoas estavam sofrendo? Porque normalmente, se formos fazer uma análise de todas as pessoas que cometeram este ato, depois de feito, puxa vida, ele estava pedindo socorro e eu não percebi. E porque as formas foram colocadas, mas eu não captei, eu não tive sentimento suficiente para vê-lo. Estava preso ao mundo físico. Distante do que sou, espírito. Espírito. Estou dizendo que nós iríamos mudar esta pessoa, mas mudaríamos nós. Nos preparando para um mundo melhor. Superpondo-se-lhe a grandeza indefassável, superpondo-se a grandeza indefassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria em agitação constante, plasmando as criações temporárias, adstritas à nossa necessidade de progresso. Olha, criações temporárias. Nós fazemos. Então, quando formos falar de fluidos, não coloquemos para os outros, nem colocamos distantes de nós. Isso é um fluido, isso é coisa de Deus, isso é fluídico. Não, nós o somos. Nós nos relacionamos com as pessoas, primeiramente através dos fluidos. Por isso que há empatia, às vezes, nossa, em alguns ambientes. Por isso que conseguimos nos olhar, estamos num ambiente completamente distante do nosso grupo social, mas nos afinizamos com um grupo. Isso é muito comum quando a gente vai para um casamento, que a gente conhece o noivo ou a noiva, ou o pai do noivo ou a pai da noiva, os pais, e somos convidados, e a gente vai, mas não conhece mais ninguém. E daqui a pouco você senta numa mesa, e porque você está ali para vibrar pelo casal, e não para comer os docinhos, Aí você encontra um grupo afim e fala, puxa, o casamento foi tão bom, tão leve, porque você simplesmente ligou essas pessoas pelas criações temporárias que você emana e as percebe, sem saber que percebe. Sem saber que percebe. Porque você é um ser espiritual. Nós, no caso, estamos nos cegando às possibilidades espirituais. Porque queremos a densidade. Mas a densidade não existe. A densidade não existe. O que a ciência conseguiu provar, a única coisa que a ciência prova realmente é que a matéria não existe. Por incrível que pareça.
né? Tudo que temos aqui não é mais matéria, são condensações fluídicas. Somente. Chamamos de encontros da química orgânica. Pronto. Encontros da química orgânica. Mas quem já passou pelas cadeiras da química orgânica, né, ela está todo feliz que fez direito, já esqueceu tudo isso, ó, né? Lembra? Do snol da vida, do Czinho ligado a um monte de coisa? Lembra mais não, né? Ela não, ela já deletou. Olha, foi mais sabida. Pois bem, ele pode ligar-se a qualquer outra coisa. É cíclico. Não é verdadeiro. Não permanece de todo. Ah, mas já tem 4 bilhões, 5 bilhões de anos no planeta. Sim, mas vai desaparecer. Um dia será sugado pelo Sol, porque o Sol vai perdendo energia e vai começar a sugar elementos para promover uma grande explosão. E a explosão vai gerar o quê? Energia. Mensura-se a energia, pega-se, vê, é ponderável. Você leva um choque no fio, mas da energia não, a energia está lá. Energia corre nessa sala e ninguém a percebe, porque é imponderável. E agora? Então o que a ciência prova é que a matéria não existe. Mas nós somos seres fluídicos, absolutamente fluídicos, e criamos, lógico, as nossas características fluídicas, porque ainda somos materializados. No macrocosmo, no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedade infinita de graus e fases. Entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e co-criar. Eis meu Deus, perdoe-me. Eis a nossa grande condição. O que é que nós manipulamos aqui? Fluido. Só isso. Nós co-criamos fluidicamente. Nós estabelecemos um mundo real espiritual. Em todas as nossas atitudes. Nunca deixamos de ser espíritos. Nunca. Então é neste mundo verdadeiro que nós estamos inseridos. A gente não pode dizer que é a vida verdadeira é essa. Não é quando desencarnarmos. Porque eu sou espírito agora. Eu tenho que viver a vida verdadeira como espírito. Eu tenho que saber e ter o domínio absoluto sobre as minhas criações. Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, manipulando o fluido universal, manipulando-nos. Em felicidade ou tristeza, a opção é nossa. Em conquistas eternas ou aprisionando-nos ao mundo material. Né? Como se estivéssemos chumbados a uma existência que não é nossa, que não pertence ao espírito. É viver a plenitude da terra sem estarmos presos a essa condição. Perdoe-me o tempo, eu não sabia que eu pensei que essa foto estivesse lá na frente. Resumiu tudo. A frase desse amado recifense: vamos orar, queridos. Jesus, mestre amado e querido, amigos espirituais, abençoa-nos. Abençoa-nos a capacidade de co-criadores. Que estejamos cientes, Jesus, que neste mundo nós somos os grandes agentes de transformação. Protagonistas da própria vida. Não podemos nos admitir agora como reboques, como atores coadjuvantes da construção de um mundo melhor, ou como figurantes, mais distante ainda dos comprometimentos.
Nós somos os grandes protagonistas da vida, Jesus, influenciando o mundo cósmico, manipulando o fluido universal, dentro das nossas possibilidades, e assim construindo ou a beleza cristã, a harmonia, a compaixão inerente ao espírito superior, ou ainda arrastando-nos pela matéria densa, sem nos darmos conta do que somos. Então, Jesus, mesmo nos reconhecendo distantes dessa superioridade, mesmo tendo a plena razão de que ainda estamos muito próximos do átomo do que do arcanjo, que nossa vontade, que nosso pensamento, que nossa fluidificação no mundo possa ser luminosa. Não nos pedistes para sermos ofuscantes. Ainda estamos longe, mas que fôssemos luz. Qualquer luz. Pode ser a mínima luminosidade, desde que, pela própria consciência, sabemos que a mínima luz nas trevas é um clarão suficiente para guiar-nos e guiarmos a humanidade. Que sejamos nós, então, Jesus, comprometidos em construir o teu reino, em mudar as perspectivas que nos mostram os sentidos físicos, em darmos um salto, como se fôssemos átomos, um salto quântico a uma estrutura mais elevada. Abençoa-nos, Senhor, então, e que sejamos efetivos construtores de um mundo melhor. Assim seja. Muita paz, Jesus.